Ok, olá galera, eu de novo, né? E agora vamos falar sobre outro assunto. Nós vamos falar sobre a localização geográfica do Brasil. Eu não sei se vou conseguir colocar imagens no vídeo, então o que eu fiz? Trouxe um globinho, tá bom? Para poder mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ok, tá vendo aqui de verdinho? Tá vendo? Então, olha. É o Brasil, ok? Essa linha aqui um pouco mais, forte, é a linha do Equador, representa a linha do Equador, ok? E essa linha aqui, é o meridiano de Greenwich. Então, o Brasil fica totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Fica totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. E o Brasil tem boa parte das suas terras, cerca de 93% dela, no hemisfério sul. Então ele fica a oeste, ou seja, ocidental, e no hemisfério sul, ok? O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, em terras emersas. Então ele fica atrás da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos. O Brasil é o quinto maior do mundo, tá? Então o Brasil é o maior país da América do Sul. Ele ocupa cerca de 47% das porções de terras emersas desse subcontinente. Então, a América do Sul é um subcontinente do continente americano, o continente americano, América do Norte, América do Sul e um pequeno istmo, que é a América Central. 47% desse continente é o Brasil, tá? Então o Brasil é o maior. E o Brasil ele é imenso também em questão de fronteiras, São 15.719 quilômetros de fronteira seca, quase 16 mil quilômetros de fronteira seca. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. O Brasil também tem uma grande orla marítima, 7.367 quilômetros, quase 7.500 quilômetros de orla marítima. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Agora vamos entender os pontos extremos do Brasil. Você entendeu? Os pontos é grande pra caramba, então os pontos são muito distantes um do outro. No extremo leste nós temos a Ponta dos Seixas, que fica na divisa entre o Pernambuco, e fica no Pernambuco, entre Pernambuco, e a Paraíba, a Ponta dos Seixas. No extremo norte, nós temos o Monte Caburaí, no extremo norte de Roraima, tá? O Monte Caburaí. No extremo oeste, na Serra da Contamana, no extremo oeste, bem no Acre, ok? No extremo sul, o Arroio Chuí. O Arroio Chuí no extremo sul, já bem onde fica a reentrância do Rio Prata, já na divisa com o Uruguai, ok? Bom, já comentei com vocês sobre todas as divisas, todas as fronteiras do Brasil, Só para a gente reforçar, o Brasil tem uma fronteira imensa, quase 16 mil quilômetros, tá? Isso gera um pouco de problema para o Brasil. É importante vocês pensem um pouquinho, imaginem um pouquinho, 16 mil quilômetros de fronteira. E nós temos países aí como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, que fazem fronteira com o Brasil. E boa parte dessa fronteira é por meio de matas, de florestas, Então os problemas relacionados ao narcotráfico, ao contrabando de drogas, de armas ilegais, um problema muito forte, então o Brasil precisa demandar toda uma infraestrutura voltada para proibir esse tipo de problemas, Aí nós temos alguns projetos como o Calha Norte, o projeto Civan,
né? São projetos de defesa das nossas fronteiras, ok? Principalmente naquela região da Amazônia que tem muita floresta. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a formação territorial do Brasil. Ok, uma olhada na Gorgônia. Tá? Então, o Brasil começou a ser colonizado por volta de 1500 por um país ibérico, ou seja, por Portugal. De lá para cá, muitas modificações foram acontecendo na sua distribuição territorial. No começo da sua colonização, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Na verdade, foram 15 grandes capitanias hereditárias, né, que foram distribuídas para 12 donatários. Eram famílias que vinham de Portugal, né, e que tinham, por obrigação, né, por assim dizer, né, tomar conta daquele pedaço de terra. Essas capitanias, esses donatários, acabavam cedendo, né, terras, que eram as sesmarias, pequenos lotes de terras, para outras pessoas poderem trabalhar e também para poder gerar lucro para a coroa portuguesa. Hoje, né, na nossa formação territorial atual, né, o Brasil é composto por 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. E cada um desses estados políticos, né, eles são subdivididos em municípios e os municípios em distritos. Tá? Então, o Brasil ele tem uma nova divisão. Tá? Ele é subdividido em estados e os estados em município, tá? E também esses em distritos. Okay? O Brasil hoje tem 4 fusos horários. A primeira definição de horário brasileiro foi proposta em junho de 1913. Né? Nesse período, nesse ano, foi instituído, né, 4 fusos horários, sob o Decreto-Lei 2784, sancionado por Hermes da Fonseca, na época presidente do Brasil. Em 24 de abril de 2008, por meio da Lei 11.662, então determinou a mudança do fuso horário. O fuso horário que fazia parte da região norte, da Amazônia, do Acre, de Rondônia, passou a fazer parte juntamente com o fuso de Mato Grosso. Né? Então, ao invés de 4, passou a ser 3 fusos horários. Tá? A lei de 24 de abril, mas passou a vigorar em 24 de junho de 2008. Em outubro de 2013, o governo federal estabeleceu o antigo fuso horário do Acre e de parte do Amazonas. Né? Foi feito um referendo, foi feita uma análise, né, junto à população, né, foi consultada a população e eles não estavam gostando do fuso horário comum, devido ao movimento de rotação da Terra, então ela ficava muito longe. Né? Então, devido a esse referendo, o governo resolveu, por bem, voltar ao antigo fuso horário. Né? Bom, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as regionalizações do Brasil, tá? As divisões regionais. A maior regionalização, né, e talvez a que é mais estudada, é a regionalização do IBGE, que é a regionalização política, que divide o Brasil em 5 macro-regiões. Né? É a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Então essa é a grande macro-região brasileira. Agora, nós temos outras também, algumas que levam em consideração, né, os aspectos geográficos e econômicos, chamados regiões geoeconômicas, que foi proposta pelo geógrafo professor Pedro Pinchas Geiger, né, em 1967. Essa nova regionalização, proposta por Pedro Pinchas, né, divide o Brasil em 3 regiões, né, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então já não leva mais em questão os aspectos políticos, mas sim os aspectos geográficos e econômicos. Existe uma terceira regionalização, né, que é chamada de os 4 Brasis, né, que foi proposta pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira, em 2001. Nessa nova proposta, os 4 Brasis, é dividida em Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada.
né? Essa última região concentrada une o Sudeste e o Sul. Esse tipo de regionalização considera aspectos relacionados aos setores econômicos, como o comércio, a indústria, serviços, agropecuária. Por que o professor Milton Santos ele uniu o Sudeste e o Sul? Né? Por causa dos aspectos econômicos. Segundo a concepção do professor, né, é a região mais rica e desenvolvida do país. Ok? Pessoal, é isso. As nossas dicas de hoje são essas, né? É um olhar sobre o espaço geográfico brasileiro, sobre a formação do território brasileiro, tá? Espero ter ajudado vocês, tá? No geralzão, né? Sobre a estrutura do território brasileiro, ok? Até o próximo, valeu!